Olá, meu nome é Thalia Victoria de Oliveira Duarte, eu faço o segundo ano de mecatrônica e eu vou falar sobre compressores. Bom, os compressores são equipamentos com energia eletromecânica, capazes de usar o ar do meio ambiente e elevar sua pressão para transformá-lo em energia pneumática, normalmente conforme a equação de Clapeyron. A compressão de um gás também provoca o aumento de sua temperatura, que auxilia no funcionamento de ferramentas pneumáticas, como furadeiras, chaves de impacto, retificadeiras, lixadeiras, cortadores, grampeadores, entre outros. E também em linhas de produção industrial. Bom, o ar gerado deve ser puro e livre de partículas sólidas. Sobre a equação de Clapeyron. Vocês estão vendo aí no slide que a gente tem o P, que é a pressão em Pascal. A gente tem o V aqui do outro lado, que foi substituído pelo P, né? Que é o volume do gás em metros cúbicos. E a gente tem a temperatura termodinâmica do gás, que é medida em K, Kelvin, né? Então, ali, P sobre T é igual a K. Então, no caso, a pressão sobre a temperatura termodinâmica do gás é igual ao K, né? E depois a gente vê que ele vira V sobre T, que é igual a K. E aí, depois a gente vê que P, no caso a pressão, vezes o volume do gás em metros cúbicos é igual a K. A partir dessas três leis, né, que a gente viu acima, a equação de Clapeyron determina qual é o valor dessa constante K, obtida em cada uma das transformações citadas. Bom, segundo a equação de Clapeyron, essa constante é igual ao número de mols multiplicado por uma constante R, conhecida como constante universal dos gases ideais, e igual à constante de Boltzmann, multiplicada pelo número de Avogadro. E aí nós temos a fórmula da equação de Clapeyron, onde P vezes V sobre T é igual a K. No caso, o K é igual a N vezes R, onde N é o número de mols e R é a constante universal dos gases ideais, que é um valor tabelado, como vocês estão vendo aí. Bom, sobre os tipos de compressores. Os mais conhecidos são o compressor de ar rotativo de parafuso e o compressor de ar alternativo de pistão. Existe também compressor de ar rotativo centrífugo. Outros tipos de compressores são compressor de alta pressão, compressor de ar elétrico, compressor de palheta, compressor isento de óleo, compressor helicoidal, compressor resfriado a ar e compressor resfriado a água. Bom, o local onde o compressor deve estar deve ser limpo para que o ar tenha o mínimo de contaminação e o filtro possa trabalhar com eficiência. O lugar também deve ser seco, a fim de que a umidade que será condensada seja a mínima possível. Deve ser também bem ventilado, para que o compressor e o ar aquecido na compressão possam ser resfriados, e também devem ficar localizados o mais próximo possível do ponto de operação, e permitir também um bom acesso para os serviços de manutenção, e eles também devem estar nivelados e fixados no piso. Os compressores podem ser classificados em volumétricos e dinâmicos. Bom, os volumétricos são aqueles que funcionam por meio de pistões, que aspiram o ar atmosférico e então o comprimem em um reservatório. Após o processo, esse ar pode ser usado quando necessário. Os compressores de deslocamento positivo utilizam o sistema parafuso, no qual o volume de ar é reduzido ao longo do comprimento da peça, gerando assim um aumento da pressão. Agora sobre os dinâmicos. Bom, os dinâmicos funcionam com base na elevação da pressão, obtida pela conversão da energia cinética
impressão na passagem do ar pelo equipamento. O ar, então, ele vai entrar em contato com impulsores em alta velocidade. E aí o ar acelerado atinge altas velocidades e recebe energia cinética por meio de impulsores e é escoado de maneira vagarosa por difusores. Tá. Ainda sobre os tipos de compressores, vou falar assim mais especificamente sobre eles. Compressor de êmbolo. Bom, esse é atualmente mais utilizado nas indústrias no geral, por ser apropriado para as baixas, médias e altas pressões. O funcionamento dele consiste em uma câmara que possui 2 pistões e um êmbolo. O êmbolo puxa o ar quando desce e o comprime quando sobe. É importante também ressaltar que a compressão e a pressões mais elevadas são necessários compressores de vários estágios, sabe? Ou seja, deverá haver mais câmeras comprimindo gás, uma espécie de associação de compressores, por exemplo, para pressões de até 4 bar, é necessário um compressor de êmbolo de um estágio. Já para compressões acima de 15 bar, necessita-se de um compressor de 3 ou mais estágios. Compressor membrana. Este é o favorito e mais utilizado em indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias, porque o ar não tem contato com as partes deslizantes. Dessa maneira fica sempre livre de resíduos de óleo. Similar ao compressor de êmbolo, ele se difere na vantagem da não contaminação, que ocorre por conta de uma membrana que separa o êmbolo da câmara de sucção e compressão, que evita o contato dos resíduos de óleo presentes no êmbolo. Sobre os compressores rotativos. Bom, existem 3 tipos de compressores rotativos: compressor de palhetas, compressor de duplo parafuso, compressor de Root. E todos eles desempenham papéis semelhantes e têm alta capacidade de impulsionar gás. Entretanto, eles possuem uma serventia intermediária de gerar pressão. Turbocompressores. Eles são amplamente usados nas refinarias de petróleo e nas usinas químicas. Eles são divididos em 2 tipos, axial e radial. E o que difere eles é o sentido da passagem do gás, indicado por grandes vazões. Nesse compressor, o ar é colocado em movimento por uma ou mais turbinas, e a energia de movimento gerada é transformada em energia de pressão. Bom, para escolher o equipamento correto, existe um entendimento que é necessário que se tenha sobre as vantagens e as desvantagens de cada tipo de compressor, visto que essa tarefa se torna delicada por conta das relações termodinâmicas complicadas que prevalecem sobre os gases. Aí, dessa maneira, é preciso analisar algumas coisas, como a vazão do gás, que é a seleção preliminar do tipo de compressor, se faz mediante os conceitos de velocidade, de rotação e diâmetro específico. Bom, estes, por sua vez, são determinados pela vazão de gás desejada, ou seja, o volume de gás comprimido obtido ao passar pelo compressor. Também é necessário observar as pressões de entrada e de saída, que é outro fator muito importante, porque a pressão é o regime do sistema. Isso significa que a pressão fornecida pelo compressor, assim como a pressão do reservatório e a pressão na rede distribuidora até o consumidor, lembrando que para manter a pressão sob controle é necessário controlar a velocidade e as forças do fluido, além de estar atento aos movimentos temporizados
dos elementos de trabalho e de comando. Também é necessário observar as propriedades do gás, né? Porque é essencial que tenhamos entendimento do processo para fazer uma boa escolha. Entendendo que o comportamento dos gases se diferenciam muito por conta da lei que os rege. Então, para isso é necessário que a gente saiba as propriedades do gás envolvido no processo. Sobre a refrigeração também é outra coisa muito importante para se analisar. Ela serve basicamente como um mecanismo de controle de temperatura de entrada e de saída do gás. Que além de ser um fator muito importante para a escolha do compressor ideal, uma refrigeração adequada prolonga muito a vida útil do compressor. Aqui eu vou falar mais sobre os tipos de compressor especificamente. Sobre os compressores de deslocamento positivo. Aí tem uma foto de um compressor de parafuso rotativo, né? Injetado por óleo. Bom, os compressores rotativos do tipo parafuso possuem 2 rotores em forma de parafuso que giram em sentido oposto. E eles mantêm entre si uma condição de engrenamento. O compressor rotativo tipo parafuso se utiliza de um mecanismo de deslocamento positivo do tipo rotativo. Atualmente ele é muito usado na substituição dos compressores tipo pistão, em aplicações onde a demanda de ar comprimido é alta ou o nível de ruído tem que ser baixo. Aí o processo de compressão do ar de um compressor rotativo do tipo parafuso é um movimento de varredura contínua. Então, ele tem a mínima pulsação, evitando o surgimento do fluxo não contínuo. Sobre os compressores de parafuso rotativo isento de óleo. Bom, aí tem uma figura aí, como vocês podem ver. Esses equipamentos comprimem o ar, seguindo o mesmo princípio que o do tipo parafuso rotativo injetado por óleo, né? Só que nele, ele não tem a injeção de óleo na câmara de compressão. E normalmente ele é utilizado nas indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas e de alimentos, né? Como eu já tinha falado anteriormente. E existem 2 tipos de compressores de ar parafuso isento de óleo, que é o seco ou por injeção de água. No tipo seco, as posições dos rotores de compressão são mantidas por meio de engrenagens lubrificadas e externas à câmara de compressão. Aí, como não há fluido injetado para o resfriamento do compressor, além de requerer velocidades rotativas mais altas do que os tipos de compressores de ar com injeção de óleo, a maioria desses modelos utiliza 2 estágios de compressão, como um intercooler entre os estágios e um pós-arrefecedor. Já no segundo caso, né, com a injeção por água, a água é injetada na câmara para vedação das folgas internas e para controlar o calor gerado pela compressão, né, que geralmente apresenta um único estágio. Nesse modelo, é necessário um dispositivo capaz de separar a umidade condensada da atmosfera, né, evitando a perda de qualidade do ar comprimido. Próximo slide. Aí, sobre os compressores de palhetas rotativas injetadas por óleo. Bom, o compressor de palheta rotativa injetado a óleo, ele pode ser utilizado na compressão de ar e de gás, com opções de acionamento por motor elétrico, motor a gás, PTO, motor hidráulico. O design simples dele possibilita que o equipamento seja utilizado em ambientações como mineração, fundição e trânsito, etc. Esse modelo de compressor é caracterizado por uma velocidade mais lenta, baixa vibração e operação silenciosa, né? Requerendo apenas uma base simples de suporte de carga. Bom, próximo slide. Os compressores de lóbulo isentos de óleo. Esse compressor, ele é um dos tipos que apresenta lubrificação externa, né, a câmara de compressão, e isso garante uma distribuição de ar sem risco de contaminação por óleo.
Nesse modelo, 2 rotores em forma de parafuso se intercalam ali, né, durante a rotação para o suprimento de ar dentro da câmera, que conta com portas de sucção e descarga, responsáveis por eliminar qualquer carga axial ou empuxo. Próximo slide. Os compressores recíprocos. Bom, os modelos de compressores recíprocos, eles são mais um dos tipos de compressores já de deslocamento positivo. Esses equipamentos, eles apresentam uma câmara de compressão com volume mecânico reduzido, e isso resulta no aumento da correspondente na pressão. Próximo. Compressores dinâmicos. Os compressores de ar de deslocamento dinâmico, eles podem ser centrífugos ou axiais. Em ambos os tipos, o ar é comprimido pela ação mecânica de componentes rotativos, e eles são responsáveis por aumentar a velocidade do ar. Os compressores dinâmicos são resultado de uma demanda que surge principalmente a partir de 1960, por equipamentos com maior eficiência e menos custos operacionais, que agora podem ser alcançados por meio da técnica de resfriamento, né, que há entre os estágios do compressor. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre manutenções e cuidados especiais que devem haver com os compressores. Bom, para manter o equipamento em perfeitas condições de uso e reduzir os gastos com manutenções, existem algumas recomendações de manutenção e cuidados especiais, né? Começando aqui, tem que verificar semanalmente o nível de óleo de lubrificação, né? E recomenda-se a troca de óleo após o mês da primeira operação. Após o primeiro mês de uso, a troca de óleo pode ser trimestral, de acordo com as recomendações do fabricante, né? Também limpe semanalmente o compressor. Os acúmulos de resíduos podem prejudicar a dispersão do calor, afetando o funcionamento do equipamento. Mensalmente, verifique a tensão das correias, pois elas podem prejudicar o equipamento caso estejam operando incorretamente, né? É importante que se crie um cronograma de vistoria do equipamento para encontrar vazamentos nas válvulas, juntas e tubulações, buscando evitar a dispersão do ar, né? É importante que se teste periodicamente o funcionamento da válvula de segurança e que se verifique as juntas do caráter para evitar perdas de óleo lubrificante do compressor. Também é importante prestar atenção na fixação das serpentinas resfriadoras, a fim de evitar que, em decorrência da vibração, elas sejam rompidas ou soltas do compressor, né? Aí também, dependendo das condições do ambiente que o compressor opera, é importante remover e limpar o filtro de admissão semanalmente ou a cada mês. E além dessas recomendações, é também muito importante a utilização dos EPIs, né, equipamento de proteção individual, para cada tipo de trabalho, né, para evitar acidentes, usando óculos de proteção, luvas, macacões e protetores auditivos, né, entre outros indicados para sua atividade. Porque apesar da tecnologia ter diminuído em grande escala os ruídos gerados pelos compressores de ar, é sempre bom evitar os riscos. Muito obrigada por vir até aqui. Até uma próxima.